Obrigada, Miguel. Boa noite a todos que estão virtualmente na sala e também presentes aí na Casa Espírita Nosso Lar. Gostaria de desejar boa noite a todos vocês e gostaria de começar o nosso encontro hoje, né? Que nós iremos falar sobre por que nós nos damos por infelizes. Nós vamos começar com uma leitura aqui de uma mensagem, né? Do livro Vigiai e Orai. E depois nós vamos fazer uma prece para iniciar. A mensagem fala de valores. Que ninguém te furta. O que ninguém te furta é o que te trazes dentro de ti. A tua alegria, a tua fé, a tua luz. Dinheiro muita gente o tem. O que te pode diferenciar é a tua riqueza interior. Adquire sabedoria. Não te precipites na apreciação das pessoas. Nem te detenhas na aparência das coisas. A verdade não carece de interpretação. Quem muito acumula, ajunta peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório, não evita a decepção. O tempo passa depressa, e tudo deixarás de improviso, mas a tua essência permanecerá intocada. Com essa singela mensagem, eu convido a todos vocês a fecharem os olhos, acalmarem o pensamento, serenarem o coração, para que possamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, imaginar a presença de Jesus, o nosso exemplo maior, a sua paz, a sua luz, o seu amor, a sua misericórdia nos envolver e agradecermos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais, para conversarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Essa doutrina que é como um farol que nos ilumina na escuridão muitas vezes, que nos consola e que nos auxilia muito. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para falar um pouco mais sobre essa doutrina. Agradecemos também todas as bênçãos, todas as proteções que recebemos. Pedimos por todos aqueles que não puderam estar presentes conosco. Rogamos aos espíritos protetores e benfeitores que sempre estejam e continuem conosco, nos protegendo, nos abençoando, nos proporcionando momentos de aprendizado, de reflexão, de possibilidade de nos melhorarmos, de evoluirmos, de progredirmos. Esteja conosco, Senhor, proteja, nos abençoe e que assim seja. Bom, como foi colocado, né? Por que nos damos por infelizes? Por que será que nós estamos aqui nessa vida, né? E muitas vezes nós vemos muitas pessoas infelizes. Às vezes pessoas muito próximas a nós, muito infelizes, né? Por que isso acontece? Para que a gente possa entender um pouco sobre isso e refletir e perceber que talvez nós também passamos por essas indagações e o que a gente pode fazer para melhorar essa situação, a gente precisa entender e ficar claro, né, o pilar da doutrina espírita, que é a imortalidade do espírito, né? Nós somos espíritos imortais e por isso nós temos várias oportunidades de reencarnar aqui nesse mundo, no mundo material. Então, diante disso, nós estamos hoje, dentro dos estudos da doutrina
espírita, nós estamos hoje no conhecimento de que no nosso patamar evolutivo que nós estamos, né, nós estamos hoje habitando um planeta que está num processo de transição de um mundo de provas e expiações, planeta Terra, está num processo de transição de um mundo de provas e expiações, onde a ignorância, o mal se sobrepõe, ainda predomina sobre o bem, né? E nós estamos num processo de transição, a nossa geração, nós que estamos aqui encarnados, estamos passando por esse processo para um mundo de regeneração, que a Terra também, né, evolui junto. Esse mundo de regeneração, o bem se sobressai, predomina. Então, se nós estamos passando por esse período de um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, né, onde a ignorância ainda predomina, é claro que haverá infelicidade, tristeza, medo, angústia, uma série de problemas, né? Não tem como negar isso. Mas o que é que nós podemos fazer? Nós vamos ser infelizes por causa disso? Nós vamos apenas sentar, esperar e ficar apenas resmungando, né? O que nos cabe, né? E por outro lado, nós também vemos pessoas que mesmo no mundo de provas e expiações que nós estamos passando, são pessoas felizes. E aí nós vemos dois tipos de pessoas felizes. Nós vemos pessoas felizes com recursos materiais e vemos pessoas felizes sem recursos materiais. E aí a gente precisa diferenciar de que felicidade nós estamos falando e do que realmente é a felicidade, né? Então, essa questão da felicidade, ela não é uma pergunta e uma busca da nossa sociedade atual. Isso é desde o espírito primitivo, lá dos mundos primitivos que, né, os espíritos encarnam e simples e ignorantes e vêm progredindo e vêm buscando essa felicidade, cada um à sua forma, cada um ao seu entendimento naquele momento evolutivo, mas vão cada vez mais se melhorando e entendendo que a felicidade, com o passar do tempo, vai se tornando uma paz de espírito, vai se tornando uma questão de uma evolução, de conhecimento, de várias formas. E nos mundos primitivos, filósofos já se questionavam sobre isso, sobre o que é a felicidade, né? O que é essa felicidade? E qual é o papel nosso, né, do ser humano, nós aqui, espíritos encarnados, qual é o nosso papel na felicidade, na busca da felicidade, em sermos felizes ou infelizes, né? E Sócrates já dizia naquela época, os povos gregos, ele já dizia: o homem não são suas vestes, seu invólucro, mas seu espírito. Ele já falava de algo que hoje nós entendemos como uma felicidade, ou que nós procuramos entender como uma felicidade que não está nos bens materiais, nessa vida corpórea que nós estamos nesse momento encarnados. Está muito além disso, né? Então, mas com a evolução da sociedade, com a evolução dos espíritos, do ser humano, enfim, algumas coisas vão sendo desvirtuadas. E com o passar do tempo, algumas sociedades entenderam que a felicidade era a abundância de bens materiais, o gozo desregrado dos prazeres carnais, né? Uma coisa desregrada, desproporcional. E isso seria a felicidade. Esses gozos terrenos, vamos dizer assim, né? Poder, riqueza, bens materiais. E muitas pessoas até hoje procuram a felicidade justamente nessas coisas. E aí nós vemos que, se observarmos direito,
dentro da história e até na atualidade, nós vemos que pessoas que têm muitos bens materiais, que poderia comprar com os seus bens materiais, com o seu dinheiro, com o seu poder, com a sua influência, todos os gozos possíveis aqui na Terra. Mesmo assim, essa pessoa não é feliz, né? Tem um oco tem um buraco dentro do coração. Então, onde é que está essa felicidade, né? Por que somos infelizes? Como é que isso funciona? Então, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel, para que a gente possa saber onde procurar essa felicidade e como se comportar diante das situações da vida. Porque se nós estamos aqui no mundo, encarnados hoje, no mundo de provas e expiações, passando por um processo de evolução para um mundo de regeneração, passando por um processo evolutivo, nós vamos ter dificuldades. Nós vamos passar por desafios. Porém, esses desafios e essas dificuldades, elas nos são necessárias. Elas nos são necessárias. Elas são necessárias para que a gente possa evoluir, para que a gente possa expiar alguma coisa. Então, não deveríamos, se nós compreendêssemos isso, levássemos isso ao pé da letra, não deveríamos estar infelizes pelas dificuldades ou pelos desafios que nós passamos aqui. Porque nós teríamos a certeza de que é só uma passagem, nós somos imortais. E essa dificuldade ou esse desafio, por maior que ele pareça, por mais difícil que ele pareça, por mais doloroso que ele pareça, ele é necessário para minha evolução, para que eu aprenda alguma coisa com isso, enfim. Então, se nós tivermos isso em mente, nós poderemos gozar de uma pequena felicidade, uma felicidade relativa aqui nessa vida, né? E aí, a gente vai ter a compreensão de que isso é necessário. Porém, isso não advém de um castigo ou de um mal que vai durar para sempre. Não. Se a gente pegar, por exemplo, lá no livro dos Espíritos, né, ele vai falar um pouco dessa felicidade, de onde nós podemos encontrá-la, né, de onde ela está, né, de como nós devemos entender, né, para não sermos infelizes mais do que deveríamos aqui. Na questão 920, do capítulo 1, ele fala assim, penas e gozos terrenos, né? Felicidade e infelicidade relativa. Na questão 920, ele fala, o homem pode gozar de completa felicidade na terra? Os espíritos respondem, não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. Ou seja, ele não tem essa felicidade completa aqui na terra, porque nós que já entendemos os pilares da doutrina espírita, nós sabemos que nós somos espíritos imortais e que aqui nós estamos passando uma chuva nessa encarnação no mundo material, mas que o nosso verdadeiro lar é o lar espiritual. Então, se aqui não é o nosso verdadeiro lar, é apenas um momento, é por óbvio que a nossa felicidade plena não está aqui. Mas precisamos estar aqui e precisamos aceitar isso da melhor forma possível. E todas as dificuldades e todos os desafios que encontramos aqui, temos que ter em mente que é necessário. E, consequentemente, nós estaremos passando por todas as atribulações aqui, nós estaremos caminhando para um progresso, para uma felicidade maior, numa próxima encarnação, enfim. Aí ele continua, né? Na 921, Kardec pergunta, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada?
Mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? Os espíritos respondem: o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Ou seja, aqui ele fala que a gente que nós mesmos produzimos a nossa própria infelicidade. Por quê? Justamente pela falta de conhecimento e também por buscar em lugares errados, por nos apegarmos demais à matéria, a essa vida, achando que tudo acontece, começa e termina aqui, né? Então aí a gente se vê injustiçado, a gente vê que o outro consegue alguma coisa e a gente não. A gente acha que o outro tem melhor do que a gente e a gente também merece, mas não tem. E aí começa, aí vem o nosso orgulho, aí vem o nosso egoísmo, aí vem a nossa vaidade, aí vem a inveja, vem o ódio, né? Por quê? Porque eu começo a me comparar com o outro. E não é aí que eu vou encontrar a felicidade. Porque por mais que eu veja que o outro tenha um salário, um emprego, um carro, uma casa, uma condição de vida melhor que a minha, não necessariamente ele é uma pessoa mais feliz que eu. Ou será? Ou será que é aquela condição de ter um bem material melhor ou maior do que o meu o faz feliz? Então são coisas que a gente precisa indagar. Porque quando os filósofos antigos falavam sobre essa questão da felicidade estar nos bens materiais, eles diziam que a posse possui o seu possuidor, ou seja, aquele que quanto mais tem, mais ele vai ter necessidade de ficar preso àqueles bens, para cuidar daqueles bens, para não perder aqueles bens, e vai virando aquele ciclo, né? Então, assim, ele acaba preso àquela situação. Aí a 922 fala: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Allan Kardec pergunta. Aí os espíritos respondem: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então não quer dizer, pessoal, que aqui ele fala posse do necessário, né? Não quer dizer que a gente... a felicidade não está nos bens materiais, mas também você, de repente, é uma pessoa desapegada a tudo e... Não é isso. Eu acho que o conforto, eu acredito que o conforto é necessário. Mas existe um limite para tudo. A gente não pode ficar buscando, sabe? Hoje a sociedade do consumo, principalmente com o que nós estamos utilizando hoje, inclusive para a nossa reunião, que é a internet, que é as redes sociais, os meios de comunicação, ele tem os dois lados. Tem um lado bom e um lado que não é tão bom assim, que às vezes as pessoas não conseguem ainda usar de forma devida, mas nos é posto, nós somos postos diante do consumismo diário, né? Então, assim, sempre estão apresentando novos produtos, novas tecnologias, novas coisas, e de repente, se a gente não se educar, se a gente não parar e pensar, não, peraí, onde eu vou parar com esse consumismo? É necessário isso? Para que eu estou fazendo isso, né? Quando eu morrer, vai ter gaveta no meu caixão, como é que vai ser e tal. Então, assim, a gente precisa parar e pensar o quanto isso é saudável, você ficar correndo atrás de todas as novidades, querer tudo que aparece, né? E, de repente, deixar a sua saúde mental, a sua convivência com as pessoas mais próximas de lado, porque você entrou nesse mecanismo de que fica um ciclo vicioso, né? Você
tem que trabalhar para consumir, para pagar conta, para trabalhar, para comprar de novo, para consumir e tal, e tal. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as coisas têm o seu limite, né? E então essa felicidade que a gente busca, que é uma felicidade possível nesse mundo, essa felicidade ela está dentro de nós. Ela não está nesse consumismo, ela não está nas novas tecnologias, ela não está no acúmulo de bens que a sociedade, a humanidade, já a história já nos mostra isso, né? E as pessoas que nos deixaram grandes exemplos nessa vida, nessa história, foram pessoas que viveram humilde, foram pessoas que não arrecadaram, né, tantos bens assim. Olha o exemplo de Jesus Cristo, olha o exemplo de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, né, pessoas que passaram, deixaram um legado de bons exemplos, assim, imenso, né, de uma grande lição de vida e de muito aprendizado para nós, e que de repente essas pessoas não encontraram a felicidade no acúmulo de bens materiais, né? Então a gente tem que sempre estar atento para essas questões de que a felicidade ela está, a gente deve procurá-la dentro de nós. E quando eu falo dentro de nós, a gente precisa justamente alinhar essa questão de que eu posso viver num mundo de bens materiais, num mundo consumista, mas eu posso viver num equilíbrio de que as coisas estão ali e eu não preciso sofrer, eu não preciso sentir vergonha, eu não preciso me corromper para ter aquilo, para que eu possa me sentir feliz com aquilo, porque não é aquilo que vai me fazer feliz. E eu não preciso ficar triste se eu não tiver acesso àquilo, porque não é aquilo também que vai me garantir a felicidade. Então, são coisas que nós precisamos buscar dentro de nós, né? Melhorando os nossos conceitos de valores, de ética, né? Daquilo que a gente compreende como é correto e aquilo que não é correto. Aquilo que realmente a gente vai levar conosco, né? Que vai fazer parte do nosso ser, do nosso espírito, e aquilo que de repente não vai acrescentar em nada, a não ser nessa existência aqui material, né? Então, nós vemos a necessidade de buscar esse equilíbrio e entender que todas as dificuldades que nós passamos, elas têm um propósito e que por mais que nós corremos atrás da felicidade, ela não vai estar num objeto, não vai estar num status, né? Ela vai estar em estarmos bem, se adquirirmos ou não um determinado status, se adquirirmos ou não um determinado objeto, né? Não é adquirir aquilo ou estar naquele lugar que vai nos fazer feliz, mas é a serenidade de entender que nós estamos aqui com um propósito de nos melhorarmos e de que nós precisamos estar preparados para aceitar e trabalhar as dificuldades e esses desafios. E no caminhar, nós vamos colhendo os frutos que nós vamos plantando. E se aquele fruto não nos é possível colher, é porque de repente ele não é para nós naquele momento. E isso não pode nos levar a um desequilíbrio, de achar que o outro merece, de que você está sendo, de quanto merece você não, ou que você está sendo injustiçado, ou que esquecer, não, né? É que cada um é no seu tempo, e cada um é conforme as suas ações. Então reveja as suas ações, reveja a sua necessidade de aprendizado, não meça a sua vida pelo outro, não meça a sua felicidade pela do outro, porque muitas vezes as pessoas vivem muito de aparência também, isso não quer dizer necessariamente que são felizes, né?
Então, assim, são coisas que nós precisamos entender, e a partir do momento que a gente entende que nós somos espíritos imortais, que essa é uma encarnação no mundo de provas e expiações, que está passando por um processo de evolução, por um mundo de regeneração, e que nós precisamos acompanhar esse processo de evolução, nós precisamos também nos melhorarmos, nós vamos entender que nós não precisamos nos darmos por infelizes, não. Por mais que temos dificuldades, nós podemos, no mínimo, nos darmos por agradecidos da oportunidade de estarmos passando por esse processo. É fácil? Não, não é não. Não é. Mas é necessário. Se estamos aqui e estamos passando pelo que qualquer um de nós aqui estamos passando, é porque é necessário estarmos passando. Então, nós precisamos sair dessa condição de vítima, sair dessa condição de que eu sou infeliz, ou de ficar achando que tudo está acontecendo com você e que você é o único infeliz do mundo. Não, não é. Todos estamos aqui bem, né, cada um com as suas complicações, mas cada um tentando tirar o melhor aprendizado possível, a melhor resignação possível. Enfim, aceitar, né? Aceitar já é um bom começo. Aí você já começa a ver que você já não é mais vítima, você não está sozinho, tem outras pessoas também passando por dificuldade. Então você começa a ver, olhar o lado, né? Não olha só para frente, não olha só no espelho, não só se vê. Então, é importante. Então, assim, quando a gente começa a entender esses pilares da doutrina espírita, a gente começa a compreender que nós nos damos por infelizes por ignorância ainda. Por ignorância. Mas quanto mais a gente vai tomando conhecimento, a gente vai melhorando esse entendimento e vai vendo que nós podemos sim ser possíveis, podemos ter uma felicidade relativa aqui sim, dentro do que é possível a felicidade, mas devemos saber buscar, como buscar, onde buscar, e isso é de cada um. Não adianta a gente, tem aquela historinha, né? Não adianta querer colar a pergunta do coleguinha, não. A resposta do coleguinha, não, porque a pergunta é diferente, a vida é mais ou menos assim, né? Na escola, geralmente, a gente cola, mas na vida é diferente, porque a sua pergunta é diferente da do outro, então a sua resposta, consequentemente, vai ser diferente. E aceitar que cada um de nós estamos num grau de evolução e cada um de nós estamos recebendo de acordo com o nosso mérito, né? Seja do que fizemos nessa encarnação, ou seja do que fizemos numa encarnação passada. Nada passa batido e nem em vão, né? A gente precisa ter essa consciência. Pelo menos o meu relógio já está dando horário, eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco, né? Para que a gente possa refletir sobre isso. Quando a gente se sente infeliz, quando a gente olhar para a grama, né, aquele ditado, né, olhar a grama do vizinho e ver que a dele está mais verde que a nossa, e a gente começar a se perguntar por quê, né, fazer essa autorreflexão. Fazer essa autorreflexão, porque eu sei que é mais fácil apontar o dedo, mas esse não é o caminho. A gente precisa evoluir, a gente precisa seguir. Tem que ir para frente, não tem outro caminho, não. Mais uma vez eu convido a todos para fechar os nossos olhos. Mais uma vez elevar o pensamento e os sentimentos. E buscar vibração nas energias positivas, nos espíritos protetores e benfeitores de cada um. Cada um de nós temos os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, que sempre estão conosco. Às vezes nós pensamos que eles nos abandonaram, mas pelo contrário, nós é que esquecemos deles, porque eles sempre estão atentos para conosco. E pedir que a espiritualidade superior, os bons espíritos,
possam estar conosco essa noite em nossos sonhos, nos auxiliar de tudo aquilo que a gente passa durante o dia, às vezes coisas pequenas, simples, mas que precisamos refletir e que às vezes na correria do dia a dia não dá tempo, mas de repente, durante o sono, possamos descansar o nosso corpo, enquanto isso nosso espírito possa, com o auxílio dos espíritos superiores, entrar em reflexão, entrar em estudo, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa resistir às dificuldades, aos desafios que nós temos aqui para enfrentar. Possamos ter um bom fim de semana, que todos possam ter uma boa noite e que a paz, a misericórdia, a luz, o amor chegue à casa de cada um de nós através das bênçãos dos espíritos protetores e benfeitores, e que assim seja.